Hello class, eu sou a professora Aline e hoje nós iremos estudar modal verbs, que são verbos modais. Os modal verbs acompanham os verbos principais para expressar uma ideia particular. Gente, toda frase vai ter um verbo principal, que é aquela palavrinha que indica a ação, certo? O que o sujeito está fazendo. E esses verbos modais, eles vão trazer uma ideia mais específica para este verbo principal, certo? Eles modelam o verbo principal, trazendo um novo aspecto para ele. Hoje nós vamos estudar apenas alguns desses verbos modais, certo? Na próxima aula, nós daremos continuidade. O primeiro verbo modal é o verbo can. Can tem como tradução poder e ele expressa habilidade. Por exemplo, I can read Spanish. Eu posso ler espanhol. Então, é uma habilidade que eu tenho, ok? Se eu retirasse o verbo can e falasse apenas I read Spanish, eu leio espanhol. É apenas uma informação, um fato. Se eu acrescento o verbo modal, já traz essa ideia de habilidade, ok? O verbo can também pode trazer a ideia de possibilidade, certo? Além de trazer a ideia de habilidade, ele também expressa possibilidade. Por exemplo, you can count on me. Você pode contar comigo. É uma possibilidade que você tem, né? No caso de poder contar, né? Com aquela outra pessoa. Como no caso aqui, nós temos o Cascão que tem medo da chuva, né? E o Cebolinha ajudando ele, né? Colocando um guarda-chuva aí para protegê-lo dessa água. Então, você pode contar comigo. Está dando aí uma ideia de possibilidade. Ou até mesmo você colocar uma frase, vou citar uma em português, tá bom? Nós podemos voltar às aulas presenciais em 2021. É uma possibilidade também, ok? Aqui nós temos o verbo can conjugado. O que seria essa conjugação? Como ele seria escrito, né? Para cada um dos sujeitos, que aqui são os pronomes pessoais. Então, é bem fácil de conjugar. O can, ele não muda. I can, vai ser eu posso. You can, você pode. He can, ele pode. She can, ela pode. It can, ele ou ela pode, quando a gente está se referindo a animais, objetos, lugares, ok? We can, nós podemos. You can, vocês podem. They can, eles ou elas podem. Então, em inglês, o can não muda, independente da pessoa. Aqui na frente, a gente sempre vai encontrar o verbo principal. Eu posso o quê? Dançar, falar, comer, sair, tá bom? Agora, o segundo verbo modal que nós vamos ver é o have to. Have to, ele tem como tradução ter que, tá bom? Sempre vai vir o verbo ter, esse aqui vai estar conjugado, né, em português, e o que, para poder fazer a ligação entre o verbo modal e o verbo principal. E ele expressa uma obrigação. Exemplo, you have to follow rules at school. Você tem que seguir regras na escola. Então, é uma obrigação. Se eu colocasse apenas você segue regras na escola, you follow rules at school, eu não estaria mostrando a obrigação. Eu apenas estaria falando aí uma afirmativa, né? Uma frase que expressa uma afirmação. Quando eu coloco have to, que é ter que, eu estou expressando obrigação. Você tem que seguir regras na escola. Quando eu vou conjugar esse verbo have, nós temos uma pequena modificação se o sujeito for he, she ou it.
que é ele ou ela, certo? Isso vale também para outras palavras, né, que possam ser substituídas por ele ou ela. Por exemplo, o nome de uma pessoa, o nome de um animal, o nome de um lugar, certo? Então, nós vamos ter aqui, I have to, eu tenho que. You have to, você tem que. He has to, ele tem que. She has to, ela tem que. It has to, ele ou ela tem que. We have to, nós temos que. You have to, vocês têm que. They have to, eles ou elas têm que. Must também expressa obrigação, porém a tradução é outra. É o verbo dever. Dever no sentido de obrigação e não de dever dinheiro, por exemplo, tá bom? Vamos ver o exemplo. We must get permission from mom. Nós devemos obter permissão da mãe. Então, aqui é uma obrigação, quando eu utilizo o must, tá bom? Se eu colocasse apenas nós obtemos permissão da mãe, é apenas uma frase simples, né? Que mostra aí um fato. Quando eu acrescento must antes do verbo principal, já expressa obrigação. Nós devemos obter permissão da mãe. Aqui está o verbo must também conjugado. Ele não tem nenhuma modificação, assim como o verbo can. Para qualquer sujeito que aparecer, ele vai estar conjugado do mesmo jeito. I must, eu devo. You must, você deve. He must, ele deve. She must, ela deve. It must, ele ou ela deve. We must, nós devemos. You must, vocês devem. They must, eles ou elas devem. É isso aí, pessoal. Próxima aula nós daremos continuidade aos verbos modais. See you next class. Bye!